Sérgio, qual é o mistério sobre sobre... O que é isso, cara? Vamos colocar aqui para calcular para ver o que é isso aqui? Nunca ouvi falar isso na minha vida, cara. 1 dividido por 137, eu nunca vi isso. Deixa eu ver se no Google tem alguma coisa. Eu nunca vi. Se você perguntar para alguns físicos qual é o número mais misterioso que eles conhecem, vários deles vão te responder um número que você provavelmente nunca ouviu falar. 1 sobre 137. Sendo mais exatos, nós poderíamos falar 1 sobre 137,03599 ou até mesmo 0,0072973. Mas para fins de praticidade, nesse vídeo nós vamos nos referir a esse número simplesmente como 1 sobre 137. Em um primeiro momento, ele parece ser apenas uma fração aleatória que você poderia encontrar resolvendo contas, mas nada muito inusitado. Se você tivesse que escolher um número que você acha mais misterioso, eu duvido muito que você escolheria 1 sobre 137. Mas se você mostrar esse mesmo número para um físico teórico, a reação vai ser completamente diferente. O físico Richard Feynman, bem famoso, uma vez escreveu que é um dos maiores mistérios da física, um número mágico que chega até nós sem nenhuma compreensão feita pelo homem. Feynman também disse que todo bom físico teórico tinha esse número em uma parede e se preocupava com ele. O físico Wolfgang Pauli, ganhador de um Nobel, disse que a primeira pergunta que ele faria para o demônio quando morresse seria o significado desse número. Pauli passou parte da sua vida tentando decifrar o que esse número significava. De alguma forma, parecia que o próprio universo nos deu ele de presente. Ele morreu de câncer no pâncreas em 15 de dezembro de 1958, depois de ter passado mal em uma palestra algumas semanas antes. E adivinhem, o número do último quarto de hospital em que ele ficou foi o quarto de número 1 sobre... Tô brincando, foi o quarto 137. Amigos, família e visitantes que foram vê-los poucos dias antes de ele morrer disseram que Pauli falava sobre o fato de estar no quarto de número 137 e para todos irem visitá-lo. Mas o que o número 1 sobre 137 tem de tão especial que fez um dos maiores físicos do século XX e também um dos pais da mecânica quântica ficar focado nele até o dia em que ele morreu? Esse número tem um nome, constante de estrutura fina, e na física ele é representado pela letra grega alfa. Em forma de equação, o número é representado como o quadrado da carga do elétron sobre 4π vezes a permissividade do vácuo vezes a constante de Planck reduzida vezes a velocidade da luz. É bastante coisa. Se você olhar bem para essa equação, você vai perceber que ela é composta por constantes como a velocidade da luz. E constantes são coisas que nós já estamos acostumados dentro da física. Nós vemos constantes o tempo inteiro, mas nenhuma delas recebe o nome de número misterioso do universo. E poucas deixaram tantos físicos obcecados durante boa parte da vida. Um dos experimentos fundamentais para entender como é o átomo foi a emissão de linhas, principalmente do hidrogênio. Quando um elétron recebe energia, ele pula de um nível de menor energia para um nível de maior energia. Mas a natureza sempre vai buscar o grau de menor energia possível. Então um elétron vai voltar para o nível de menor energia e nesse processo ele precisa liberar energia. A forma como um elétron libera energia é através de fótons, ou seja, através da emissão de luz, que são ondas eletromagnéticas. E dependendo do nível de energia, o elétron emite fótons com uma dada energia ou um dado comprimento de onda relacionado àquela energia. Nós observamos essa emissão através das linhas de emissão e as do hidrogênio são especiais por serem encontradas no espectro visível. Com o tempo, o experimento foi se tornando cada vez mais sensível e dessa forma os resultados começaram a ficar mais sensíveis e algo estranho começou a aparecer. Onde estavam as linhas de emissão, físicos experimentais começaram a encontrar não apenas uma linha, mas duas linhas muito próximas uma da outra. Tão próximas que sem um equipamento adequado elas parecem ser apenas uma só. E foi só em 1916 que o físico Arnold Sommerfeld conseguiu explicar o motivo dessas duas linhas. Sommerfeld percebeu que cada nível de energia dependia dos spins de cada elétron. Então era como se existissem dois níveis de energia extremamente próximos. E a separação entre esses dois níveis de energia recebeu o nome de estrutura fina. Sommerfeld também percebeu que a distância era sempre um múltiplo de um certo número, ou melhor, de uma certa equação. Essa equação resulta em 7,29735256693 vezes 10 elevado a menos 3, ou arredondando na forma de fração, 1 sobre 137. Mas qual exatamente foi o motivo para uma separação do nível de energia do átomo causar tanto interesse nos físicos?
Se você abrir cada unidade, cada constante, você vai perceber que todas as unidades se cancelam deixando um número adimensional. Ou seja, a constante de estrutura fina não tem dimensão, independente de quais unidades de medida você utilizar. Números adimensionais não são raros, mas eles são curiosos pelo seguinte motivo. Uma civilização extraterrestre chegaria ao mesmo número sem a necessidade de saber a definição de metros, segundos ou qualquer outra unidade. Esse número é universal no sentido de não ser exclusivo apenas para as unidades que nós, seres humanos, criamos. Mas o número 1 sobre 137 começou a chamar atenção não por ser adimensional e uma boa forma de comunicarmos com aliens, mas sim porque ele começou a aparecer literalmente o tempo todo. Se você pegar o modelo atômico de Bohr, que hoje é um modelo desatualizado, mas interessante do ponto de vista físico, a velocidade que um elétron teria ao orbitar o núcleo com o menor nível de energia, dividido pela velocidade da luz, seria 1 sobre 137. Ou, se você comparar essa energia desse elétron com a energia de repouso, você chega no número 1 sobre 137 ao quadrado. Saindo do modelo de Bohr, supondo que você pegue 2 elétrons e coloque eles a uma certa distância, para você vencer a repulsão elétrica entre os dois, você vai precisar de uma quantidade de energia. Agora, pegue essa energia e divida pela energia de um fóton com o comprimento de onda do tamanho dessa distância, 1 sobre 137. A constante de estrutura fina sempre surge quando você analisa a relação de partículas carregadas com o campo eletromagnético. Basicamente, a constante parece estar querendo nos dizer algo, mas não fazemos ideia do que é. Nós sempre observamos a constante de estrutura fina quando a força eletromagnética está em algum tipo de relação com cargas. E aqui é um lugar perfeito para trazer o conceito de acoplamento, que significa interação de duas coisas, como átomos. Quando duas partículas estão se aproximando, existe uma probabilidade de que elas interajam, ou seja, de que elas se acoplem. O físico Richard Feynman foi o responsável por introduzir algo chamado de diagramas de Feynman, que facilitam a visualização dessas interações entre as partículas. E nesses diagramas nós conseguimos observar se duas partículas podem ou não interagir e calcular a probabilidade de interação entre elas. A constante de estrutura fina, quando elevada ao quadrado, surge como a probabilidade que um elétron tem de absorver ou emitir um fóton. Então aqui nós podemos dizer que a constante é como se fosse uma espécie de força de acoplamento da força eletromagnética. Ou de uma forma mais fácil, ela é a força da relação de cargas elétricas e campo eletromagnético. Então dessa forma nós conseguimos entender melhor o porquê de os exemplos que eu dei chegarem nessa constante. O que permanece estranho é o seguinte: por que ela é adimensional? E por que ela tem o valor que tem? A constante gravitacional pode ser vista como uma forma de medir a força com que duas partículas estão interagindo, e ela possui unidades de metro ao cubo dividido por quilograma vezes segundo ao quadrado. Eu posso mudar essas unidades se eu quiser. Eu posso dizer que 1 metro é o tamanho do meu cachorro, o Planck, e que 1 segundo é a duração exata desse vídeo. Se eu fizer essas mudanças, eu vou chegar em um novo valor para a constante gravitacional, que vai estar de acordo com essas novas unidades que eu acabei de inventar. Mas isso não acontece com a constante de estrutura fina. É como se o número por si só fosse importante. Ele parece estar dizendo algo que a gente ainda não conseguiu captar. E o número é constante no sentido que ele é o mesmo, não importa para qual lugar do universo nós medimos ele, nem em qual tempo do universo. Mas ele depende da energia. O valor dessa constante muda conforme a energia do sistema que nós observamos muda, e isso é bem curioso, principalmente levando em conta que durante os primeiros momentos do universo, logo depois do Big Bang, a densidade de energia era extremamente alta, e nessas condições nós esperamos que o valor dessa constante chegasse próximo de 1, mas conforme o universo foi se expandindo nos momentos seguintes, o número foi diminuindo até chegar no valor de 1 sobre 137. Mas por quê? O que fez esse número estacionar aqui? Por que nós não vemos o número mudar quando observamos estrelas e galáxias no início do universo? O que proíbe que ele chegue até zero? Ou pelo menos de valores mais próximos de zero? Não que eu esteja reclamando, muito longe disso, porque a nossa própria existência está ligada com esse número e com o valor exato dele. Se o valor fosse menor do que esse, os elétrons estariam interagindo muito fracamente com a carga positiva nos átomos. Isso significa que os átomos seriam muito instáveis e seria difícil de manter um átomo na forma que nós conhecemos. Alguns cálculos teóricos mostram que se o valor dessa constante fosse apenas 4% menor do que o valor atual, seria impossível de formar o elemento carbono. E o carbono é essencial para a vida como conhecemos. Sem ele, nós não teríamos elementos mais pesados.
Além disso, se estrelas não conseguissem formar carbono, elas morreriam bem antes e formariam apenas os primeiros elementos da tabela periódica. Por outro lado, se a constante fosse um pouco maior do que o valor que ela tem, os elétrons estariam presos muito mais fortemente ao núcleo dos átomos. E isso dificultaria que elétrons e os próprios átomos fizessem ligações atômicas para formar moléculas ou reações químicas. É como se o universo tivesse escolhido a dedo o valor exato dessa constante e nós não sabemos como ela surgiu.